Antes existia-se uma associação subjetiva de que o burnout estava ligado a pessoas fazerem trabalhos extenuantes ou por muito tempo que fossem trabalhos que elas não gostassem, não tivessem prazer, né? Mas eu tenho visto mesmo pessoas que gostam, que são apaixonadas pelo que fazem, tendo experiências de burnout. O que é o burnout? Como é que alguém entra por um caminho como esse? O Wim Wans é um ótimo exemplo desse impasse ético que estamos enfrentando no momento, que é o seguinte: meus alunos lá na USP, se eu não tomar Wim Wans, eu tiro 7 na prova, mas com o Wim Wans eu tiro 8,5. Por que eu não vou tomar? O que me impede de tomar? Mas outro vai dizer assim, não, mas isso não é tratamento, isso é doping. Então, mas por que eu não posso doping se isso vai me fazer entregar mais? Olha, em 10 anos se descobriram 158 novas doenças mentais. Nunca na história da medicina aconteceu um fenômeno incrível da revolução científica. Um aumento de diagnósticos e ela tem que ser ponderada contra isso. A depressão é aquilo que os antidepressivos curam ou aquilo que os antidepressivos curam é a depressão? Quantas tuas? A ansiedade é aquilo que o ansiolítico cura ou aquilo que o ansiolítico cura é o que a gente chama de ansiedade? Olá, seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou a Thay Dantas, sou sócia, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação, a evolução da escola de negócios. No Sem Atalhos, nós vamos apresentar para vocês as práticas, as ferramentas e as estratégias para você conseguir construir a sua vida de alta performance. Se você acompanha o Sem Atalhos, já deu para perceber que não há caminho fácil quando a gente escolhe viver uma vida de alta performance. Quero fazer uma pergunta rápida aqui para você. Que nota você dá para o seu time? Não para você, não para sua empresa, para o seu time. 5, 6, 7? Ou você é um dos poucos que tem um time nota 10? Olha, só quero que você saiba que essa nota que você deu para o seu time é a nota da sua empresa. A nota da sua empresa é igual à nota do seu time. Não dá para você se enganar. As empresas são feitas de pessoas, são feitas dos times. São eles que tangibilizam o resultado e que fazem com que o objetivo seja ou não alcançado no fim do dia. Se você deu uma nota abaixo de 10, você tem grandes oportunidades de melhoria com o seu time. E a gente aqui do G4 Educação criou o G4 Skills justamente para ser um grande aliado e fazer com que você vença esse desafio que é treinar, desenvolver e capacitar o seu time para que eles entreguem o seu potencial máximo para o negócio. O G4 Skills é a plataforma de treinamentos e desenvolvimentos de times do G4 Educação que cria trilhas de aprendizado personalizadas para cada colaborador do seu time, desenvolvendo assim todas as habilidades que aquele colaborador precisa para entregar o que você precisa para o seu negócio. Quer conhecer o G4 Skills de maneira gratuita? Eu tenho um presente aqui para você. É só você escanear esse QR Code que está aqui na tela ou clicar aqui no link da descrição do Spotify e você vai ter acesso a 7 dias gratuitos de demonstração do G4 Skills e já vai poder vivenciar os benefícios incríveis dessa plataforma de inteligência artificial desenvolvida aqui pelo G4 Educação. Depois me conta se você gostou. Hoje eu recebo aqui com muito prazer ele que é psicanalista e professor da USP, além de autor e grande estudioso de psicanálise, Christian Dunker. Um prazer receber o senhor aqui com a gente hoje. Prazer é meu, Thay. É uma oportunidade bacana da gente conversar com as pessoas que estão aí no mundo corporativo e que às vezes estão um pouco mais distantes do público mais comum para qual a gente escreve e também fala, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque hoje a gente vai explorar alguns temas que são super importantes para quem escuta a gente. A saúde mental, a saúde como um todo, é o que a gente mais fala aqui. Como a gente consegue ter uma vida saudável, uma vida potente, calibrando isso com as nossas ambições como empresários, como executivos, como profissionais, né, com os nossos sonhos, os nossos desejos. E aí eu gostaria de já começar perguntando para você, né, na tua visão, o que é ser uma pessoa mentalmente saudável?
Ups, de cara essa, assim, no fígado. No fígado. Então, eu costumo colocar isso um pouco em perspectiva histórica, né? Para, inclusive, a gente ter em mente que o horizonte de saúde provavelmente vai mudar conforme o mundo e as pessoas se transformam, né? Então, se a gente recuar lá para o século XIX, a gente vai dizer assim, olha, ser saudável é não ter doenças. Ou como dizia o Bichat, né? O silêncio dos órgãos. Se o seu corpo não está falando, se o seu corpo não está apitando, não está gemendo, então você está saudável e isso inclui a sua saúde mental, né? Bom, esse conceito ele foi severamente criticado a partir da Segunda Guerra Mundial, onde a gente viu uma série de atrocidades, uma série de violações éticas e que estavam, assim, em acordo com esse conceito de saúde, né? Quer dizer, então você imprimia sofrimento, você privava as pessoas de liberdade, mas como os órgãos estavam funcionando, estava tudo saudável. Uhum. Então, em 48, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu uma espécie de resposta exagerada, eu diria, em relação a isso. E aí a ideia é de que a saúde é o estado mais completo de bem-estar biopsicossocial, né? Então isso presume aí um entendimento de que as coisas andem juntos, de que existe uma integração entre o corpo, no sentido biológico do organismo, a mente e as nossas relações sociais, elas estejam balanceadas, elas estejam unidas, né, numa mesma experiência. Mas isso infiltrou na noção de saúde uma ideia um pouco contrária à experiência humana, que é a ideia de completude, né? Quer dizer, o mais completo estado de bem-estar, né? O que eu devo entender por bem-estar? É prazer? Bom, então vamos lá, importar heroína e aditivar, porque o prazer, ou então vai direto, né, no sistema límbico, agora a gente tem tecnologia para isso, e você produziria um estado artificial de bem-estar e completude, né? Quer dizer, o que nos move, a forma como a gente gosta de ser reconhecido e definido, não é a completude, mas é a falta, né? E se você não tem uma boa relação com o que te falta, você não tem ambição, você não é capaz de ter saudades, você não é capaz de aspirar a se tornar outro. A tua motivação ela vai ficar problemática, né? Bom, então do ponto de vista da psicanálise, a gente diria assim, olha, a gente precisa de uma definição mais acurada, né? E partindo dessas duas definições anteriores, a gente poderia dizer assim, olha, saúde mental tem que ver com a possibilidade de você estar. Nem mal-estar, nem bem-estar. Ou seja, você vai ter momentos de bem-estar, você vai ter momentos de mal-estar. Isso faz parte da experiência humana. Querer evitar ou eliminar um dos dois já é problemático, né? Mas para a nossa experiência contemporânea, acho que vale a pena ressaltar a ideia de que a gente tem saúde quando a gente consegue estar consigo, estar com o outro, estar com o seu corpo, estar com os seus projetos, ou seja, é um certo modo de presença, né? Naquilo que se faz, nas palavras que se diz, nos atos que se toma, né? E acrescentaria que isso convoca, né, uma noção de pertencimento, né? Então, saúde mental envolve você se sentir pertencendo a uma comunidade, a uma instituição, a um projeto, pertencendo a um futuro possível, pertencendo a uma história, a um passado, né? E também acho que a gente pode imaginar que um estado de saúde mental ele é uma espécie assim de desequilíbrio compensado, né? De retomadas e momentos de intensificação, e momentos de repouso e que permitam, né, realizar aquilo que a gente diria assim uma vida nos seus próprios termos, né? Então a saúde mental ela tem que levar em conta aquele indivíduo, não só padrões normativos e seus desvios ou anomalias, né? Esse ponto que você trouxe aqui sobre essa... Então, fazendo até um parênteses no que você disse, a rigidez do Estado seria uma não saúde, né? Seria uma falta de saúde. A pessoa que está sempre feliz ou sempre
triste ou sempre com raiva. Então, ela não está, de fato, presente e vivendo essas possibilidades que alteram os nossos sentimentos, as nossas sensações, o nosso estado, seja para bem-estar ou mal-estar, né? E fazendo uma divagação aqui aleatória, lá atrás, quando eu estudei artes cênicas, o meu TCC, o meu projeto de conclusão de curso, foi sobre isso. Foi sobre como o drama tradicional, o drama clássico, né, ali pegando em Campbell, ele era associado à doença mental. Por quê? Porque você tem um personagem que tem um caráter super rígido e tem um pathos ali que ele precisa corrigir ao longo da sua jornada como herói, né? Seja um pathos interno ou externo. Mas eles são pessoas muito previsíveis, muito rígidas, normalmente, os heróis do drama tradicional. E ali no pós-drama já com várias outras influências, acho que inclusive uma influência forte de um filósofo que criou a esquizoanálise, que foi o Gilles Deleuze, e as pessoas elas estavam mais abertas, né? Os personagens eles eram menos sólidos, eles eram mais líquidos e eles estavam em relação às coisas, né? Em relação às situações e se construíam dessa forma. E até é um paradoxo do nosso tempo, principalmente para quem está escutando a gente, os executivos, os profissionais de alta performance, que a gente precisa se construir como muitas vezes, até mesmo o senhor, a gente tem as redes sociais, você está lá no drama barroco alemão. Você tem também... Você tá nas redes sociais e as redes sociais, elas acabam te levando para esse engessamento, né? Porque faz mais sucesso quem se coloca numa consistência de tema. Então, você é quase como se você fosse um objeto, uma marca ali, um produto rígido que fala de determinado tema, quase que como um robô. E os profissionais hoje, eles são tentados e são beneficiados quando fazem isso, né? Quando, eu sou um cara que, Tayana aqui, não faço isso, mas eu, como diretora de marketing, poderia ficar lá só falando de marketing 24 horas e colocando como se a minha personalidade, ou seja, tudo que eu sou e o que eu ainda serei, fosse delimitado a essa caixinha de expertise que eu tenho num dos aspectos da minha vida profissional. E isso, eu tenho percebido o quanto isso é adoecedor para as pessoas. A necessidade de você descer ao nível micro de um nicho para falar de um tema específico e se provar como uma grande autoridade naquele tema e quase que como se você mesmo, como pessoa, fosse o tema, né? Não existisse você com todas as suas pluralidades e diferenças. Desculpa se eu fiz um devaneio muito louco, mas o que você me falou me trouxe para esse lugar. Eu acho que você tem um ponto aí muito, muito relevante, né? Que é como a identificação com o personagem e para a vida corporativa isso muitas vezes representa uma identificação com a sua função, com o seu job description, com o que se espera, com o briefing, enfim, um conjunto de procedimentos, né? E atitudes que, vamos dizer assim, vão regular a tua relação com a adequação. Uhum. Então, a gente pode definir aí a performance como a velocidade, a aceleração no teu tempo de entrega para aquilo que te é pedido, né? E o que te é pedido define o seu personagem. Mas na psicanálise a gente diz assim, a nossa tarefa é transformar o drama em tragédia. Porque no drama, vamos pegar o drama romântico, sei lá, francês, a educação sentimental do Flaubert, né? Você tem sempre pares de personagens que interagem, né, em reviravoltas, onde ao final você vai extrair assim, a figura do herói ou o processo de individualização pelo qual aquele destino foi criado, né? Então, no fundo, o drama é um conflito em torno de quem tem razão. Sim. Né? De quem leva adiante os seus interesses, de quem faz valer a sua moralidade, quem generaliza os seus princípios, né? E contra isso, a gente poderia dizer assim, olha, vale a pena a gente tensionar o drama contra a tragédia, pensando que a tragédia, tudo bem, tem a tragédia moderna, mas a tragédia antiga, ela é justamente o paradoxo de como o ator, o personagem, o diretor e o mundo no qual a peça, né,
né, se desenvolve, encontram-se numa relação de múltiplas razões, né? Ou seja, todo mundo tem razão. No final, quanto mais você foge do seu destino, melhor você o cumpre. Quanto mais você entende que o seu destino está organizado por atos que são seus, mas cujas consequências você não pode prever, antecipar e calcular, melhor você enfrenta o seu destino, melhor você se torna, então, um herói no sentido antigo do termo. Né? Mas, entre Stendhal e Sófocles, a gente tem o século XVI, onde se definiu mais ou menos o que é a loucura. E uma das condições para a gente falar em loucura é dizer assim, é aquela pessoa que acredita demais no seu personagem. Né? Como Montaigne dizia, né? Existem os loucos e os loucos sábios. Qual é a diferença? O louco, ele não sabe que ele é louco. Ele não sabe que a aventura humana é uma loucura de despropósitos, encontros, acasos e felicidades. Ele acha que ele é um personagem e que ele tem que encontrar o seu lugar no cosmos, no universo social. E se ele se adequar a esse personagem, tudo será resolvido. Né? Esse louco, então, se contrasta com o louco sábio, que é aquele que sabe que a vida humana é um conjunto de representações. Né? Ou seja, que a gente está fazendo teatro, de que tem a nossa face pública, a nossa face privada, e que elas precisam se manter numa espécie de tensão, e de que nós estamos representando, e representar não é ser, tem o palco, mas tem o mundo. Ou seja, essa ideia de habitar uma divisão, de habitar uma contradição, ela é muito importante para a saúde mental. Né? Então, a gente traduzindo para a nossa época, né? O louco é aquele que acredita no seu personagem, que ela vive uma vida funcional, como o Cavaleiro Invisível do Italo Calvino, e ela está o tempo todo procurando se adaptar, se conformar, né? Responder ao que dele é exigido, ainda que ele não saiba muito bem. E quando ele não sabe muito bem, são esses momentos de crise e, portanto, também de transformação. Bom demais. Pensando aqui no nosso mundo cotidiano, nas pequenas coisas que acontecem com a gente, algumas pessoas, elas colocam e têm um grande amor, uma grande paixão pelo que fazem, né? Pelo seu trabalho. Acredito que você seja uma dessas pessoas. E o que eu tenho visto, né? Antes existia-se uma associação subjetiva de que o burnout estava ligado a pessoas fazerem trabalhos extenuantes ou por muito tempo que fossem trabalhos que elas não gostassem, não tivessem prazer, né? Mas eu tenho visto mesmo pessoas que gostam, que são apaixonadas pelo que fazem, tendo experiências de burnout. O que é o burnout? Como é que alguém entra por um caminho como esse? Olha, é uma polêmica. A gente que diz que o burnout não devia ter sido reconhecido como um transtorno mental, né? Pela variedade de sinais e sintomas que podem ser incluídos, né, no diagnóstico de burnout. Né? Eu não concordo com isso, porque, no fundo, o burnout ele vai se manifestar a partir da, vamos chamar assim, doença de base ou loucura de base daquela pessoa. Por isso que a gente tem manifestações tão diferentes do burnout em mulheres e homens, em pessoas mais velhas e mais jovens, em pessoas mais depressivas ou mais ansiosas. Né? Mas a importância estratégica dessa nova... Não é uma nova, foi descrita em 1973, né? Pelo Freudenberg. Mesmo ano em que a gente teve pela primeira vez, a implantação de um novo tipo de gestão, um novo tipo de organização da produção e do consumo, que alguns associam com a escola de Chicago, né, do Milton Friedman, Gary Becker, e que foi implantada no Chile, né, então como uma plataforma simultaneamente assim, de produção-consumo e de gestão do Estado. Né? Então, privatização dos fundos de pensão, das universidades e etc., há uma verdade, vamos dizer assim, nessa coincidência. Né? De fato, o burnout ele está associado com aquela pessoa que entende a sua vida como uma empresa. Né? Em que sentido? Aquela pessoa em que a educação dela é orientada pelos mesmos princípios que a gente orienta a condução de uma empresa.
Está baseada em investimento, retorno, lucro, maximização de tempo e etc. A experiência de satisfação, de prazer, de lazer, de convívio familiar, ela começa a se organizar pelas mesmas regras de gerenciamento de pessoas, microgestão de tempo, organização e otimização de resultados, avaliação permanente. Né? São princípios que dentro da empresa você entende, mas isso começa a se incorporar na pessoa, né? Inclusive na ideia de que a distância entre ator e personagem começa a diminuir. A pergunta por quem é que faz o roteiro da sua vida começa a se rarefazer. Os cenários parecem ficar todos nublados, os fundos e coreografias, as trilhas sonoras parecem ser sempre as mesmas, ou seja, você tem a construção desse personagem que ele pensa a si mesmo exclusivamente pelas regras que ele usa para pensar a produção e, eventualmente, o consumo. Uhum. Né? Bom, essa incorporação, vamos dizer assim, né, ela é um fator predisponente para burnout. Porque o burnout ele vai incluir, né, um processo de gradativa perda de satisfação com outras gramáticas que não essas que a gente tem no universo da produção e do mundo, vamos dizer assim, das empresas. Né? Então, na medida que você começa a encontrar prazer apenas e tão somente ali, o que acontece com a sua família? Ela passa a ser assim um problema, a qualidade da tua satisfação, inclusive da tua satisfação sexual, começa a se reduzir. Você precisa de prazeres muito intensos para fazer frente a essa satisfação que você vai encontrando ali no trabalho. E muitas vezes essa satisfação no trabalho está regulada por uma outra ideia que vem com esse novo estilo de gestão, que é a administração calculada de sofrimento ao outro e a si mesmo. Como é isso? Por exemplo, vamos pegar uma afirmação com a qual a gente concorda, né? Como horizonte ético transformativo, que não é bom a gente estar na nossa zona de conforto. Né? Desafios são bons. Superar zona de conforto é bom. Propor-se ampliação de território, isso é bom. Ou seja, o princípio enunciado dessa maneira não traz nenhuma dificuldade. Mas agora vamos aplicá-lo a uma vida integralmente, né, baseada na ideia de que zona de conforto não é bom. Logo, conforto não é bom. Logo, parar não é bom. Logo, estar consigo não é bom. Logo, não ultrapassar e procurar desafios não é bom. Ou seja, você está induzindo naquele indivíduo um estado de inquietude, da impossibilidade de estar artificialmente para que você aumente desempenho. Uhum. E, de fato, isso foi... Desde as pesquisas, né, da psicodinâmica do trabalho, né, isso foi sendo comprovado, de que você consegue aumentar o sofrimento, o desempenho pela administração calculada de mais sofrimento. Por exemplo, dar mais tarefas para um funcionário do que ele pode cumprir. Isso vai gerar o quê? Uma espécie de impotência. Mas, por outro lado, isso vai gerar também a mais de colocação dele no trabalho, às vezes a mais de jornada de serviço, às vezes a mais de foco, às vezes a mais que ele vai buscar em algum lugar. Muitas vezes ele vai buscar na agressividade que se desperta com essa administração calculada de sofrimento. Entendo. Ou seja, esse processo ele envolve uma espécie política com relação a que sofrimentos a gente vai suportar e como a gente vai lidar com eles de maneira, vamos dizer assim, a produzir intervalos, cortes, separações ou tomá-lo como uma, vamos dizer assim, diretriz permanente, né? Então, é uma contradição, é um trabalho difícil a gente operar nesses dois registros sem, por exemplo, né, num segundo nível de desenvolvimento do burnout, vão começar a aparecer adoecimentos frequentes. Então, é uma dor de garganta, uma gripe que fica, uma dor que vem, uma tenossinovite que não passa e que estão informando o quê? Você está passando dos seus limites. Uhum. Né?
Bom, geralmente vem depois disso, se o sujeito não muda a rota, vem uma terceira fase em que ele, por exemplo, começa a perder seus laços fora do trabalho, ele só consegue falar sobre o trabalho, ele só consegue se relacionar através do trabalho, e ele vai se tornando alguém assim, ensimesmado, solitário, alguns dizem cínico, outros dizem sarcástico. Ele vai se tornando alguém cuja mensagem que ele emite é: eu não preciso dos outros, os outros são dispensáveis. Isso é uma espécie de assim, exageração da ideia boa, salutar e bastante razoável de que a gente deve lutar e fazer valer nossos interesses dentro do mundo competitivo e concorrencial que é o mundo das empresas. Né? Bom, a hora que você começa a emitir essa mensagem, né, de que você, no fundo, pode prescindir dos outros, isso muitas vezes é protetivo para um ambiente, por exemplo, predatório, em que você faz uma aliança, um laço afetivo com alguém, aquela pessoa é demitida. Você faz um laço sensível com alguém e você tem que fazer uma medida que é contrária àquela pessoa. Ou seja, a pessoa vai se transformando no príncipe de Maquiavel. Né? Eu tenho que agir baseado no medo, tem que agir baseado num estilo de liderança em que não vale a pena escutar os outros. Porque escutar os outros envolve uma temporalidade maior do que comando e ação. Bom, chegamos então num quarto momento em que você começa a ter problemas com o sono, você começa a ter problemas com a alimentação, com a sexualidade, e que geralmente são compensados pela introdução de aditivos. Né? Aditivos que podem ser farmacológicos, né? Psiquiátricos, então, para dormir, para aumentar a atenção, para aumentar o desempenho. Né? O próprio Venvance é um remédio que está super na moda dentro dos ambientes corporativos, né? As pessoas têm feito uso deles para, de fato, terem um desempenho intelectual melhor. Não são pessoas doentes do ponto de vista de terem transtornos de déficit de atenção, algo do tipo, mas tem sido realmente algo muito utilizado nos ambientes corporativos. E isso é muito interessante que você falou, porque volta na tua pergunta inicial sobre o que é saúde, né? Até, vamos dizer assim, os anos 2000, a gente tinha uma ideia de que as substâncias psicoativas, que as medicações, elas no fundo compensavam algo que o organismo não conseguia fazer. Inclusive tinha hipóteses, né? Falta serotonina, você toma antidepressivo. Falta dopamina, você toma outra coisa. Você compensa aquilo que o seu cérebro não faz. A partir desse momento, a medicina descobriu um outro paradigma, que é o chamado paradigma do enhanced. Ou seja, que você pode não só compensar, mas você pode criar super habilidades por meio de substâncias legais e ilegais. Né? Então a gente vem áreas, né, onde o consumo de substâncias estimulantes para grandes jornadas é endêmico. Né? Tanto condutores de caminhão até gente que trabalha com marketing e jornalismo que tem que fazer jornadas muito longas de trabalho. Né? Então o Venvance é um ótimo exemplo desse impasse ético que estamos enfrentando no momento, que é o seguinte: meus alunos lá na USP, se eu não tomar Venvance, eu tiro 7 na prova, mas com Venvance eu tiro 8,5. Por que eu não vou tomar? O que me impede de tomar? Mas outro vai dizer assim: não, mas isso não é tratamento, isso é doping. Então, mas por que eu não posso doping se isso vai me fazer entregar mais? Daí vem os argumentos do tipo assim: não, mas você vai se prejudicar, porque isso aí é a longo prazo, a saúde, etc. Né? Quer dizer, esse é só um caso extremo, né? Um caso assim, absolutamente visível, de um processo que já vinha antes. O que é deixar as pessoas com ódio dentro de uma empresa, para todo mundo brigar um com o outro e todo mundo entregar mais? Isso é doping a partir de afetos. O que é dizer: eu vou demitir 10% dessa empresa, porque assim todo mundo fica com medo e produz mais? Isso é doping a partir de afetos. Né? Uma característica do burnout é que o sujeito começa a ficar assim, dependente de certos estados de adrenalina, de pressão, de intensidade, de autoexigência,
que vão produzindo uma espécie de burnout, né? A pessoa queima, só sobra o palito, e daí quando ela queima, ela diz, puxa, mas eu não percebi como eu cheguei nesse ponto. Foi a partir de algum tipo de doping, né? Não precisa ser um doping com substância, pode ser um doping moral, né? Pode ser o doping relacional, né? Não, vários pontos muito interessantes que você trouxe aqui, e eu fico me perguntando se talvez, além desses pontos, não existe também esse apagamento das linhas entre o trabalho e outras coisas que fazem parte da nossa vida, que também ajudem nisso, né? Porque, se você pensar até o advento do computador, a gente tinha ali o ambiente de trabalho onde nós íamos até lá e nós cumpríamos uma jornada por um determinado período e depois a gente se desconectava daquele ambiente fisicamente, eventualmente algumas pessoas não mentalmente, mas acho que isso ajudava a desconexão mental também desse ambiente, né? E hoje, com o celular, com o computador, a gente sai do trabalho, mas a gente muitas vezes continua trabalhando e se conectando com o trabalho de uma forma ou de outra. Então, isso também o fato do trabalho estar no trabalho, mas também estar na nossa casa, estar na nossa academia, estar em outros lugares, isso pode ser um dificultador de você existir de outras formas que não trabalhando, né? E aí você vai realmente acreditando, porque eu me lembro quando eu fui atriz por um breve período da minha vida, que eu estava fazendo uma série num canal de televisão e eu tinha que gravar por muitas horas, porque a série, diferente da novela, você tem que fazer num tempo mais curto. Então eu tinha que gravar por muitas horas, 10, 11 horas. E por 11 horas eu era aquele personagem. E eu ficava extremamente confusa. Então eu chegava em casa e eu percebia que eu estava falando de um jeito que, com um tom de voz, com uma forma de falar que não era a minha normal do meu dia a dia. Era mais parecida com aquele personagem. E eu ficava, putz, mas eu fico 11 horas com esse personagem, 8 horas eu durmo e o resto eu tenho esse tempo pra ser eu. Mas agora eu já não sei mais quem sou eu e quem é esse personagem. Ficou uma linha confusa. E eu sei que vários amigos atores já passaram por isso, porque você exerce tanto tempo aquilo que parece que aquilo é tudo. Então, eu fico imaginando que talvez isso também esteja contribuindo, de certa forma, para essa confusão de quem é a gente, de quem é o nosso trabalho, do que é a nossa função. E isso sufoca um pouco, né? Porque, putz, se eu não sei se eu sou o meu trabalho, então eu preciso estar nele o tempo todo. Eu preciso fazer com que ele seja muito bom, extremamente bom, melhor do que os outros. E esse desejo vai gerando uma estafa mental, né? Volta no que a gente tinha colocado antes, né? Que o trabalho não é só aquele desempenho que você tem das 8 às 5, porque tem um chefe patrão e etc. O trabalho é um tipo de modo mental, né? Exato. É uma moralidade, é um jeito de estar com o outro, é um sistema de trocas simbólicas e gramáticas de reconhecimento que você incorpora, né? E o que a gente falou? O problema é que você começa a trabalhar com uma extensão, né, desse modo mental em que ele começa a ser aplicado em todos os lugares. Vamos pensar no caso das mulheres, né? Então a gente está no modo mental trabalho, daí você chega em casa e muitas vezes tem a carga mental de se sentir obrigada a cuidar da família, dos filhos, ou cuidar da casa e gerenciar a vida doméstica, ou seja, a dupla jornada de trabalho. Você continua no modo mental do trabalho. Uhum. Então, não é a mudança de personagens, assim, que vai fazer diferença. Porque você pode ir de um para o outro. Verdade. E aí a gente chega no que você está colocando, né? De que aí a dificuldade é você lidar com aquilo que não é, assim, ocupacional. O que começa a acontecer na pessoa que está anunciando um burnout? Ela começa a falar assim, eu preciso de vazio. Eu preciso de pensar em nada. Então ela tipicamente chega em casa, liga a televisão ou liga a tela do celular, abre uma cerveja ou um uísque ou a dopagem e entra num estado assim, sudoku. Vou fazendo uma coisa que eu não tenho que pensar. Eu só quero pressão, descompressão. Péssimo. Péssimo. Isso é ruim? Isso é muito ruim. Por quê? Porque essa descompressão é, em geral, de baixa qualidade. Sim. Né?
Ou seja, você não trabalha com, vamos dizer assim, uma situação lúdica, em que você tem que estar com outro, em que você tem que criar, em que você O que seria tem uma que... descompreensão para um adulto que não fosse de baixa qualidade? Uma conversa de alta qualidade, né? Um filme de alta qualidade, sexo de alta qualidade, experiências em que você está ali e você tem que você tem que pôr um tanto de energia, em que você tem que investir, que aquilo demanda um pouco assim de inteligência, de criatividade, que é o que acontece. A pessoa exaurida, ela não consegue dar esse a mais para ter um muito a mais, né? Então, isso foi detectado justamente como um problema que começava a ser, assim, apitado pelas crianças da casa, crianças pequenas. Porque elas começavam a reclamar que o pai ou a mãe não brincava mais com eles. Por quê? Porque a pessoa que está em expansão do modo trabalho, ela entende a brincadeira com uma criança como uma coisa assim meio chata, ela não sabe mais fazer isso, ela desaprendeu, né? Ela consegue responder a demandas. O que você quer? Comer agora? Tomar banho? Não, faça a lição. Isso é o quê? Modo trabalho. Mas estar com a criança no modo lúdico, que é próprio da criança, problema. Como é problema quando chega aquele fim de semana, aquelas férias, e você começa a sentir um vazio e se sentir inútil e sem lugar no mundo, porque não está no modo trabalho. Né? Então, o desenvolvimento de, vamos dizer assim, um modo mental paralelo, ele é crucial para que você consiga alto desempenho a longo prazo. Porque o que está acontecendo com as pessoas é um pouco o que está acontecendo com os balanços, né? É o que está acontecendo com a crise subprime, é o que está acontecendo com o que a gente chamaria assim de corrupção branca, né, dentro das empresas, que é você produz um balanço maquiado, você força todo mundo a produzir uma meta além do que seria possível e deixa atrás de si rombos, né? A empresa fica fragilizada, os acionistas são prejudicados, você cria um sistema de bônus errático, você desregula completamente o teu longo prazo a partir do quê? Do curto prazo. E muitas vezes você sai da empresa, né? Especialmente em altos escalões, diz assim, olha só como eu aumentei aqui o valor agregado, isso foi bem para o meu currículo, e etc. E o rastro de destruição estrutural que você causou, né? Estimulando, sei lá, uma campanha de marketing telefônico intrusiva, enganadora, aversiva para o consumidor, que naquela hora, aquele que está pensando, né, no curto prazo, no desempenho de curto prazo, ele vai ceder a isso. Ele vai estar pressionado a fazer isso. Né? Não é má vontade do sujeito. Ela vai justamente se deixando dominar por esse tipo de gramática. Então, voltando à tua colocação, tem trabalhos que exigem muita intensidade, como esse, né? De você ser atriz, de você trabalhar, por exemplo, em soldagem submarina, você trabalhar em aviação, cirurgias, né? Atletas. Tudo bem, não tem problema você fazer um pique de intensidade. O que tem problema é que se você é um profissional liberal e chega em casa e começa a pensar, se eu pegasse mais um job, eu ganharia um pouquinho mais, você começa a ficar exposto a privar-se do tempo de recomposição. Daí a importância, né, e a ascensão da noção de resiliência, daí uma definição de saúde mental, que é o tempo que demora para você levantar de um baque, né? O tempo que você precisa para recompor, né? À medida que o burnout vai chegando, esse tempo vai aumentando, ao ponto de quando você tem um burnout instalado, você vai precisar de meses, talvez anos, para reverter esse processo. E a coisa interessante é que, desde 73, o mesmo ano, os transtornos mentais, eles, vamos dizer assim, você decidiu suspender o problema da etiologia e da causalidade. Então, a gente não faz diagnóstico causal, não tem marcador biológico, por exemplo, para depressão, para TDAH e etc. Mas no burnout, e essa é uma característica dessa síndrome, você diz, isto aqui tem que ver com o trabalho. Então você rompe um paradigma, quer dizer assim, olha, as causalidades são múltiplas, são cerebrais, mas sociais, são diversas, então a gente não sabe o que causa. No burnout a gente sabe.
né? E por isso tem levantado aí um conjunto de questões jurídicas, de questões trabalhistas, né? Imagina você ter um diagnóstico bem feito de burnout, que é difícil, e o que isso vai representar para a empresa? 1 ano, 2 anos, meses de ressarcimento, né? E quando a gente fala em burnout, eu até recebi a Isabela aqui, que é uma pessoa que fala bastante disso, é uma jornalista que era da Globo e ela teve burnout. A gente associa muito à empresa, né? Mas eu recebi também recentemente o César Cielo aqui e ele estava me contando, um grande medalhista olímpico, ouro nas Olimpíadas, conseguiu ser o melhor do mundo várias vezes, que ele vivia com uma obsessão na cabeça dele. Então tudo que ele fazia... ele associava ao que iria trazer de benefícios ou eventualmente malefícios para o treino, para a medalha que ele estava buscando. Então toda a vida dele girava em torno disso. Ele falou que era uma obsessão mesmo, assim, que ele era obcecado com aquilo 100% do tempo dele. E que inclusive depois que ele parou de nadar profissionalmente para ganhar medalhas, né, porque ele ainda nada, ele ficou super depressivo, né? Ele falou, quem sou eu agora? Porque eu sou um nadador. Olha lá, olha a identificação com o personagem. Né? E agora? Né? Tipo, ele falou que foi uma coisa que super abalou ele, porque ele olhava pro nadador e aquilo era ele. Tudo girava em torno daquilo. E aí, quando aquilo não é mais o principal da vida dele, o que ele faz? Eu colaborei com a Isabela no livro dela. Ah, né? sim. E eu lembro que uma das coisas interessantes que ela destacou é que, assim, você pode entrar em burnout não exatamente porque você está trabalhando, mas você está na expectativa do trabalho. Você tem que ficar à disposição. Sim. Né? Você tem que... você não pode descansar, você não pode mudar o registro, porque você pode a qualquer momento ser chamado. Isso acontece muito com jornalista de plantão. Né? Exatamente. Né? Médicos também deve ter. Médicos, que são as categorias onde a gente vê mais, né, estatisticamente, burnout. Médicos e professores. Né? Professores? Professores. Por qual razão? Vários sentidos. Mulher no Brasil, né, predominantemente uma profissão feminina, porque você tem uma atenção que não pode parar durante a aula. Você tem aumento exponencial de demandas de coordenação, de conflitos com familiares, a situação interacional, né, a relação com os alunos tem se tornado mais e mais difícil, né? Justamente porque também o princípio do desempenho começa a ser aplicado largamente nas classes. Né? Então, você imagina isso atacando uma pessoa que é mais vulnerável, vamos dizer assim, para esse modo de funcionamento. Mas o que você falou do César Cielo é muito interessante, porque eu diria assim, ele representa um paradigma, né, de um modelo arcaico, né? De um modelo assim, claro que você chega lá desse jeito, né? Ou pelo menos alguns chegam lá desse jeito, né? Mas por que não comparar ele com a fadinha? Alguém que ganha uma medalha olímpica de ouro e ela tá brincando. A do skate. A do skate, né? E ela tá num... Tudo bem, é um outro esporte, tem uma outra sociabilidade, tem uma outra relação concorrencial, mas eu acho que ela é um paradigma para... É possível, talvez, fazer as coisas de um outro jeito, né? Então aí vem uma série de tomadas de consciência, né? Ecológica, sustentabilidade, gênero, raça, né? Hoje a gente tem estudos, por exemplo, australianos, que dizem assim, o que é coisa pior no ambiente de trabalho para a saúde mental? Né? No horizonte, bullying, mas para todo o resto. Racismo, abuso moral, abuso de gênero, bullying. E em certos ambientes, isso nem é percebido como abuso. Né? Abuso de jornada de trabalho, abuso na forma como você trata, abuso na forma como você premia. Né? Você tem uma desregulação que hoje chegou a um nível, vamos dizer assim, de tomada de consciência explícita. Né? Eu conheço selecionadores, né, de Stanford, Oxford, Cambridge, de universidades de alta performance. Eles dizem, Cris,
Quantas pessoas no mundo são capazes de tirar 10 em álgebra ou zerar, tirar 100 no GMAT e etc? Muitas. O conceito não é mais assim, quem é que consegue mais especialização técnica, mais excelência num determinado fazer. O conceito é, bom, esta pessoa, que interesse social ela tem, como ela trata os outros, como ela trabalha em grupo, como ela tem habilidades socioemocionais na escola, ou seja, esse elo contra a fadinha, né? Um modelo antigo, o outro chegando. Interessante esse ponto. E isso que você falou também tem sido cada vez mais valorizado, né? Dessas relações, do que a gente chama de habilidades interpessoais, né? As people skills, nos Estados Unidos o pessoal fala. Antes chamadas, como é que é? Soft skills, né? Em relação às hard skills. Uma outra coisa que eu gostaria de explorar aqui com você é ansiedade e depressão, né? Que são duas faces diferentes, mas que acometem muito as pessoas e que inclusive podem ser combinadas, né? As pessoas podem ter depressão e ansiedade junto, ou apenas um ou o outro. Como é que você vê... Eu tenho uma percepção assim, você acha que a gente aumentou o número de pessoas que possuem essas patologias? Ou, na sua visão, a gente começou a diagnosticar melhor e mais essas pessoas? Essa vai ser longa, hein? Eu escrevi um livro sobre isso, chama Biografia da Depressão, né? Que saiu pela Paidós. Escrevi, junto com o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, 3 ou 4 trabalhos com alunos e também individualmente sobre especificamente essa matéria, né? Então, vou tentar fazer um compacto disso, né? E dizendo assim, transtornos mentais não são doenças, por isso chama transtorno, disorder. Doenças têm começo definido, curso previsível e desenlace mais ou menos detectável. Isso não acontece com os transtornos mentais. A maior parte dos transtornos mentais, elas são ao modo de síndromes, que é o conceito mais fraco para a gente dizer assim, isso aqui é uma anomalia, então é síndrome. Por quê? Porque você pode ter um conjunto inespecífico de signos que aparecem às vezes em compresença e outras vezes em não compresença. Até 1970, a depressão era um quadro totalmente secundário nas psicopatologias, né? Acontecia, mas ela é mesmo? Claro. Isso. Era um quadro de segunda linha, no sentido de que você dizer assim, olha, o paciente está deprimido, o conceito veio da cardiologia, né? Depressão cardíaca. Ele está deprimido porque, bom, é uma psicose, não, é uma mania, não, mas é uma neurose, não, mas ele é um efeito transversal, né? Acontece em vários quadros clínicos e o valor é meio inespecífico. Ainda que existam depressões maiores, depressões de fato, vamos dizer assim, melancólicas, como se dizia na antiguidade, né? Então a pergunta é, o que será que aconteceu que essa prima pobre de repente virou hoje a segunda maior forma de afastamento no trabalho e, segunda maior forma de transtorno no mundo? Mas olha só que interessante. Ao contrário das doenças propriamente ditas, que elas não mudam conforme a gente fala delas, os transtornos se alteram conforme eles são nomeados. Olha só. Vamos dar um exemplo aproximativo, né? Criança está brincando. Você diz para ela, ó, não mexe aí, não mexe aí. Daí ela vai lá e quebra o vaso da tia. O que ela vai sentir? Culpa, medo, dor. Você pode dizer assim, isso é o que ela vai sentir. Não, o que ela vai sentir vai depender do que ela olhar nos olhos da mãe. É verdade. Se a mãe olhar para ela com aquele olhar 52, destruidor, que você quando chegar em casa vai entender e resolver o mistério do chinelo quente, é uma coisa. Se ela olhar para a criança, e veja só, não precisa dizer, mas o olhar está dizendo, vamos para o Einstein, porque você pode ter se machucado nessa. A experiência muda completamente. É verdade. Ou seja, as nossas formas de sofrimento dependem das nossas narrativas. Total. E veja que isso tem um elemento político decisivo. Homem não chora, então você não sofre assim. Mulher tem que ser assim, então você sofre assado. Gay, não pode ser dessa maneira.
a gente esquece disso na apreciação dos nossos modos de sofrimento. Bom, o que são os sintomas constituídos? Né? A depressão, a ansiedade, eles são formas de sofrimento maltratadas. A gente pode não saber exatamente como que uma coisa se liga com a outra, mas experimenta negar o que você está sentindo. Experimenta dizer, isso não está acontecendo. Experimenta se atacar porque você acha que está numa contradição ou numa incoerência. Você vai fazer um sintoma. É porque você está sofrendo? Não. É porque você está lidando com o seu sofrimento de uma maneira X ou uma maneira Y. Sofrimento é uma categoria subclínica, ele é pré-clínica. Sofrimento é uma coisa que vem na vida. Sofrimento moral, sofrimento amoroso, sofrimento relacional. Não é patológico. Quando ele se torna patológico? A gente viu aqui a trajetória do burnout, né? Quando ele é comprimido, quando ele é explicado, entendido pela pessoa como uma condenação divina. Né? Vamos lembrar, né? Na tragédia. Isso aqui é porque você fez mal, está agora sendo punido. Bom, dito isso, voltando para a depressão e ansiedade. O que acontece? Você, a partir de um determinado momento, muda o paradigma em saúde mental. Não mais vamos pensar conflitos, né, como indutores de sintomas, mas vamos olhar para os sintomas e produzir listas. Listas com consistência estatística, com liability, com a possibilidade de você juntar uma quantidade X de sinais e dizer isso aqui é o que a gente pode consistentemente chamar de transtorno. Escuta, isso aí é um golpe, gente. Isso aí chama-se transtorno feito em laboratório. Não quero dizer que todos tenham essa medida, mas isso vai afetar muito diagnósticos de autismo, diagnóstico de TDAH, diagnósticos de depressão, muito. Total. Porque você cria um diagnóstico baseado assim, olha, tem 6 sinais, se você tiver 4 em 6, então você está na depressão. Você fala, amigo, o que isso diz? E é super subjetivo também, né? Porque a pessoa vai se autoavaliar ali, cada um tem uma percepção de alguma coisa. E também, mas tem coisas objetivas, né? Por exemplo, aumento ou diminuição de apetite, aumento ou diminuição de libido, dores pelo corpo, rebaixamento do humor, perda de satisfação com os prazeres habituais. Chama anedonia. Sei lá, são coisas que você diz assim, acontece. Se acontecer todas juntas, você tá mal. Vamos chamar isso de depressão. Isso pode ser, vamos dizer assim, fazendo uma comparação com a medicina, um resfriado, uma pneumonia ou um câncer. Sim. Depende do que é o curso, depende da história, depende de como isso é insidioso, de como a história da doença se combina com a história do doente, como aquilo é nomeado, como aquilo é tratado. Né? Bom, você começa a criar transtornos, criar ou defini-los, melhor dizendo, né? A partir de consistências estatísticas, cedo ou tarde, o que vai acontecer assim? A depressão é aquilo que os antidepressivos curam ou aquilo que os antidepressivos curam é a depressão? Qual das duas? A ansiedade é aquilo que o ansiolítico cura ou aquilo que o ansiolítico cura é o que a gente chama de ansiedade? O que aconteceu com o conceito de inteligência, né? Sim. E que a gente percebeu que é um conceito burro de inteligência. Só que isso ainda não está claro, né, para as políticas de saúde mental. Isso é o que a gente vem criticando e pensando junto, né, como uma espécie de crise do que é do nosso modelo de saúde mental. Uhum. Enquanto for baseado nessa combinação, né, entre síndromes definidas dessa maneira, sem biomarcadores. Isso é muito louco. Você não faz nenhum exame para nenhuma doença mental. Isso aí. Olha, em 10 anos se descobriram 158 novas doenças mentais. Nunca na história da medicina aconteceu um fenômeno incrível da revolução científica. Não é, gente. Então, o aumento de diagnósticos, e ela tem que ser ponderado contra isso. Primeiro, a gente está vendo mais e melhor. Né? Isso é bom, né? A gente se preocupa mais com saúde mental. Por outro lado, a gente está vendo pior e sem crítica e tratando mal.
Então tem uma posição que eu gosto muito e que diz assim, depende da classe social, né? Você vai para a classe popular, os diagnósticos são ruins, os tratamentos não alcançam a criança e você tem casos graves ali que você diz, precisa aqui de uma intervenção. Você vai para a classe alta, você tem hiperdiagnósticos, métodos, sinto muito, que são enganações terapêuticas. ABA, Denver, os pais estão sendo explorados, né? Pega lá a lista de coisas que acontecem no TDAH. Criança não aprende, ela procrastina, ela fica agitada. E isso sempre existiu. Existem casos reais e verdadeiros de TDAH, mas essa epidemia é uma industrialização do fracasso escolar. É óbvio, né? Mas vai dizer isso por aí no G4 e não ser morto. Não, pode dizer. Cara, você sabe que isso que você está trazendo me lembra que a gente já está chegando no final, mas tem um caso muito interessante que você falou que aconteceu comigo. Então, quando eu era mais nova, eu era uma criança que era muito inteligente, acabava fazendo as coisas bem, mas eu tinha crises existenciais, eu queria entender as coisas, aquilo me angustiava, tipo, eu falava pra minha mãe, nossa, tá todo mundo aqui olhando pra estrela e ficando, ai, que legal a estrela. Em mim eu tô sentindo um vazio. E ela olhava para aquilo e falava assim, gente, essa criança é louca, não faz sentido nenhum. E eu fui por muito mais velha também, eu mesma me senti várias vezes que eu podia ter depressão, ansiedade. E aí, ao longo do tempo, eu tive vários diagnósticos. Até o diagnóstico de não ter nada. Mas assim, tive diagnóstico de depressão, de ansiedade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E toda vez que eu ganhava um diagnóstico novo... Vinha um remédio junto. Não, é óbvio, vinha um remédio. E até eu ia te perguntar, né? O que o ansiolítico não cura é a ansiedade? Continua sendo? Porque não curou, e aí? Mas enfim. Sim. Não, isso é interessante, porque tem uma pesquisa que mostra que os antidepressivos hoje funcionam 30% ou 40% menos do que quando foram inventados na década de 70 e 80. O mesmo princípio ativo. Aí. Tem que ver com palavras. Mas eu gostei do que você falou. Só pra finalizar, é que a gente vai se identificar, principalmente quando você é muito novinho, que você ainda não tem muita... Você tá formando quem você é, sua personalidade, você vai se identificando com aqueles nomes, né? E aí você às vezes até tenta fazer mais coisas parecidas com aquilo pra se encaixar mais naquilo ali, porque, poxa, que bom, eu tenho um nome. Então agora a minha existência tá justificada. Uau, que paz. Putz, não, esse nome é uma prisão, é horrível. Então, assim, sim. E aí a pessoa vai variando. Eu fico vendo, putz, filhas de pessoas próximas a mim que estão lá, a menina já passou por um monte de diagnósticos. Eu falei assim, cara, esquece esses diagnósticos, cara, dessa menina. A menina, ela tá se construindo ainda ali como pessoa. Beleza, tudo bem, se ela de fato tomasse um remédio, mas a mãe fica falando, não, você tá assim, ela tá assim porque tem isso na frente da criança. Tá assim porque tem aquilo, tá assim porque... Aí a criança se justifica e vai começar a fazer várias coisas porque se identificou com o nome de uma doença. E deixou de ser uma pessoa integral, com todas as suas possibilidades. Sabe, eu fico pensando que isso é muito grave, principalmente para pessoas que são crianças ou adolescentes que estão se construindo. Ele se identificar com uma doença, ele achar que a doença traduz quem ele é ou quem ele pode ser. O quanto que isso não vai prejudicar a vida dele e o que ele pode de fato ser se ele se identifica com essa doença. Então, mas às vezes não. Às vezes ajuda? Às vezes ajuda. Em que sentido? Às vezes tem quadros graves, né? Não, sim. Porque a gente fica oscilando entre dois equívocos, né? Um é dizer assim, isso tudo não existe, né? No sentido assim de que, é um problema psicológico, falta mais fé, falta mais pensamento positivo, sim. É o jeito da pessoa, né? Sim. Quer dizer que é uma espécie de negação também do sofrimento real que está em jogo ali. Total. E do outro lado, a existência de doenças e transtornos que você precisa agir rápido, que se você empurrar ali, ela sai melhor, e que vão exigir muitas vezes acompanhamento longo, com muita medicação, e que você não acerta e fica mudando. Quer dizer, as duas coisas são verdadeiras. Né? Ou seja, o que é criminoso nessa área é você imaginar que isso é fácil. De que você pode saber, assim, muito claramente, muito rapidamente, qualquer um, qualquer outro, e não ter que, no fundo, pensar junto, né? Ou seja, conhecer um pouco da área, estudar um pouco, né? Para pensar, assim, no caso que você falou de si, né? Dizer, você
tinha aquelas experiências que não eram legais. Você sofria, tava vivendo uma ansiedade, sim. Sim. Mas toda ansiedade é patológica? Não. Tá vivendo uma angústia. Toda angústia é patológica? Não. Né? O que vai fazer a separação entre um e outro? A gente também não sabe. Quando você precisa de ajuda especializada, quando você precisa de alguém que te escute, quando você precisa de uma mudança na escola, uma mudança nas relações dentro da família, né? Quer dizer, isso tudo forma um complexo que dá muito trabalho. Né? Saúde mental é cara e dá trabalho. A gente diz, não, nada nesse mundo é caro e dá trabalho. Tem que ter um jeito fácil de resolver. Tem, só que ruim. Só que dá ruim. Né? Então, você falou das estrelas. Né? Vamos dizer assim, você olha para o céu e tem lá uma estrela chamada assim, procrastinação. Tem outra estrela chamada assim, desatenção. Tem uma terceira estrela chamada assim, eu troco o R pelo L. Tem mais uma estrela que é assim, eu fico muito irritado. E assim a gente vai dizendo, todas as estrelas são reais. Elas estão lá, você não está inventando uma coisa. Mas aí vem um cara e diz assim, é a constelação de Áries. É a constelação de Virgem, é Escorpião. Você fala, pode ser, mas se eu juntar de outro jeito, vai ser outra coisa. Né? E mais, né? Vem um sujeito dizer, é uma mesma constelação, e isso está determinando quem você é. Isso está impondo uma limitação astral, cósmica para você. Aí, quer dizer, não se trata de negar, entendeu? Que essas coisas estão acontecendo. Sim. Mas de entender qual é o nexo histórico, lógico, clínico entre elas e como elas exatamente determinam, né? Ou estão agindo em você de tal maneira que você as enfrente, né? Que você se transforme, que você transforme a situação onde você está, que você transforme o mundo quando for o caso, né? Bom, o que está acontecendo é que nós estamos acreditando em unicórnios. Tem unicórnio lá, mas eu tô sofrendo, tá sofrendo, ninguém pode duvidar que você tá sofrendo, tem que fazer alguma coisa sobre isso. Agora, que isso tem que ver com unicórnio e é desse jeito, aí tem que ir com mais cuidado, tem que ir com mais trabalho, com mais atenção, é uma encrenca, e é por isso que nós estamos metidos nela, e procurando outros paradigmas, e procurando outras maneiras inclusive de tratar, porque hoje, para que servem esses nomes? Numa escola, para mandar para o psiquiatra ou psicanalista. Gente, saúde mental, é o seguinte, vamos pegar todos os especialistas formados para isso no mundo e juntar na Inglaterra. A gente não atende 2/3 da demanda real daquele país. Não vai ser o tio Cris, os alunos do tio Cris, não vai ser especialistas que vão tratar disso. A gente precisa mudar a consciência de todo mundo em termos de saúde mental. É saúde mental nas empresas, saúde mental nas escolas, tem que ter uma primeira linha de enfrentamento ali, porque o especialista é a última coisa e a medicação não pode ser a primeira. Excelente. Muito prazer receber você aqui. Muito obrigada pela aula. Antes de eu me despedir de você, eu, obviamente, tenho que te dar um presente. Oba! Bom, nosso presente aqui... Amazing you! Nossos parceiros são vários chás excelentes e também um livro para você ler. Esse livro, Dedicatório Especial, ele não é um livro científico, mas ele é um livro da presença. Ele fala sobre estar presente, sobre você conseguir, de fato, ter escolhas de caminhos quando a gente está presente. É o único jeito da gente viver de verdade, né? Olha, muito legal. A gente acredita em que todas as narrativas, todos os discursos, elas têm a sua razão de ser nessa matéria. Vou ler, vou fazer propaganda da minha irmã Simone Dunker, que é presidente da Associação de Coach Nacional. Ah, que legal. Vocês podem imaginar, controvérsias dentro de casa, mas ela está indo muito bem. E eu queria agradecer a presença, o espaço, a possibilidade de falar contigo e com os nossos ouvintes, não, vídeo ouvintes. Audiovisual ouvintes. Telespectadores e ouvintes. Telespectadores também, não. Vocês aí, gente. Exato. Muito obrigada. Pessoal, eu espero vocês na semana que vem. Obrigada e até já.